Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre os desigrejados. A questão é: o que é esse movimento? Por que eles surgiu? O que eles afirmam? Pois bem, o termo desigrejado ou destemplados vem sendo utilizado principalmente por estudiosos da área da sociologia, da religião, da teologia, entre outras áreas do conhecimento, para definir um grupo de pessoas que, apesar de se identificarem com algumas das principais doutrinas da fé evangélica, renunciaram ao ato de participar presencialmente em uma igreja local, principalmente do caráter denominacional, por não crerem mais na necessidade, na importância da igreja enquanto instituição. De forma geral, os desigrejados afirmam que a igreja evangélica contemporânea está bem distante do modelo ideal da igreja primitiva. Para eles, Jesus não fundou a igreja do caráter institucional ou denominacional. Eles advertem que a igreja atual, com suas estruturas, formas, métodos, templos, cultos, sermões, reflete o paganismo e as influências filosóficas que adentraram na igreja cristã. Os desigrejados questionam tudo o que envolve a vida prática da igreja local, o sistema de contribuição, dízimo, oferta, o culto, os cargos ministeriais, a liturgia, a hierarquia eclesiástica, a pregação e a doutrina. Dizem que esses modelos institucionais são mais pagão do que cristão. Trazem disputas de poder, vaidade, liturgia, personalização religiosa, especulação da fé, sistema de aparente de bonificação, hipocrisia religiosa e muitos outros males. Por isso, defendem um projeto de cristianismo independente, livre dessas supostas aberrações institucionais, pois ela seria grande causa da perversão da igreja cristã. Os desigrejados são pessoas desencantadas com a instituição. Um dia eles estiveram ali, frequentaram os cultos, cantando nos corais, tocando instrumentos, participando das classes da escola bíblica dominical. Alguns chegaram até a ocupar cargos de liderança. Porém, na dinâmica interativa da vida congregacional, romperam com a igreja, porque tiveram a compreensão errada da natureza dela e esperaram mais do que ela de fato poderia oferecer. Eles projetaram uma imagem ideal e perfeita, daí ficaram frustrados. Sob uma perspectiva humana, a igreja pode até ser cheia de problemas, como era, por exemplo, a igreja de Corinto. Ou pode ser uma igreja bem elogiada, como era, por exemplo, a igreja
de Filipos. As cartas às 7 igrejas da Ásia registraram em Apocalipse ilustra essa realidade de maneira clara. Cada uma dessas igrejas enfrentaram desafios distintos, doutrinários, como o comportamento com falsos ensinos em Pérgamos, morais como a tolerância ao pecado como em Tiátira, e espirituais como a perda do primeiro amor em Éfeso. No entanto, a presença de Cristo no meio delas revela que ele não abandonou sua igreja. Ao contrário, ele continuou a chamá-la ao arrependimento, à fidelidade e à santificação. O que importa é que ambas as igrejas, como tantas outras apresentadas nas Escrituras, eram reais, com pessoas reais, que realmente se reuniam e que por causa disso tinha seus problemas. Afinal, onde há pessoas, há problemas. Alguns críticos vivem no mito da perfeição da igreja primitiva. É claro que eles estão iludidos, enganados. Afinal, os livros do Novo Testamento demonstram o quanto a igreja primitiva tinha dificuldades em todos os níveis possíveis. Elas apresentaram problemas em aspectos doutrinários, comportamentais, sociais, éticos, monetários, espirituais, etc. Basta realizar uma leitura cuidadosa do Novo Testamento para encontrarmos esta realidade. É com base nesta dinâmica prática e conceitual que verificamos que a igreja tem também uma característica humana. Sob uma perspectiva sociológica, a igreja é uma instituição importante e necessária para a sociedade. Ela é uma comunidade de fé, formada por pessoas que são frutos de seu tempo, do contexto em que estão inseridos. Por isso, no aspecto humano, a igreja também pode ser percebida como um grupo de pessoas reunidas em um local, num determinado momento, sobre certas características, as situadas num certo contexto, conduzidas por determinadas regras de fé e de convívio social. Nesse sentido, quando um desigrejado critica e abandona a igreja, acusando-a de tudo o que há de errado, ele demonstra não ter compreendido a verdadeira miserabilidade da condição humana. Ele não percebe que a igreja não é um ambiente de perfeição, mas uma comunidade de doentes que necessitam de cura e de pecadores que precisam da misericórdia e da graça transformadora de Deus. A igreja é paradoxalmente uma comunidade de santos pecadores, chamado a viver entre a fragilidade humana e a graça divina. A igreja constitui-se como um meio que juntos
podemos compartilhar para chegar ao caminho, a verdade e a vida. Pense conosco. Quem promove Jesus no mundo? É a igreja. Quem traduziu a Bíblia para diversas línguas? O cristão, comprometido com o avanço da igreja. Qual o meio prescrito por Deus para anunciar o que Jesus ensinou? A pregação. Em que ocasião a pregação se processa? No culto cristão. Onde ocorre o culto cristão? Sobretudo na reunião de uma igreja local. O avanço do cristianismo depende de organização. Isto é fato. Só temos o conhecimento que hoje possuímos porque cristãos se organizaram para pensar teologicamente, traduzir Bíblias, enviar e sustentar missionários, fundar igrejas e seminários, capacitar pastores e muitas outras atividades que promoveram o nome de Jesus para o mundo. A realidade institucional, por meio de estratégias e métodos planejados para cumprir a missão, também proporciona o ambiente de aprendizado, desenvolvimento dos dons, talentos e habilidades de muitas pessoas. A igreja, em seu viés organizacional, é um espaço fértil para o crescimento pessoal e espiritual daqueles que a frequentam, por meio das dinâmicas ministeriais que promovem o engajamento. Os membros, ao se envolverem, começam a desenvolver habilidade como falar em público, pregar, ensinar, ler, tocar um instrumento, entre outras atividades que, sem o convívio social e eclesial, dificilmente seria explorada de forma tão eficaz. A verdade é que, na dinâmica comunitária de uma igreja local, muitos talentos são descobertos e desenvolvidos. Essas ações não apenas abençoam a igreja, mas também gera impacto positivos na sociedade. Nessa relação eficaz, todos aqueles que desejam servir a Deus têm a oportunidade de participar ativamente da vivência e do fazer eclesial. O próprio Jesus não teve problemas em frequentar o templo, as sinagogas, ao longo do seu ministério. Ele entendia que esses espaços, embora não fossem mais o centro exclusivo da presença de Deus, ainda eram lugares importantes para o ensino, a adoração e a comunhão. Os evangelhos revelam que, desde a infância, Jesus esteve ligado ao templo. Logo após seu nascimento, ele foi levado por Maria e José para ser apresentado ao templo, cumprindo a lei de Moisés. Já aos 12 anos no templo, Jesus surpreendeu os doutores da lei com sua sabedoria
e entendimento das Escrituras. O templo tornou-se um espaço central para o ensino e a proclamação de Jesus. Ele frequentava o templo regularmente, não apenas para cumprir práticas religiosas, mas também para revelar a essência sobre o reino de Deus. Ali ele ensinava com autoridade, confrontava a hipocrisia dos líderes religiosos, realizava milagres que confirmava seus ensinamentos. Um dos momentos mais emblemáticos foi a purificação do templo, quando Jesus expulsou os cambistas e vendedores do espaço que deveria ser dedicado para a adoração dos gentios. Jesus também usou o templo como lugar para debates religiosos, que desafiava sua autoridade durante a festa dos tabernáculos. Ele ensinou publicamente no templo, proclamando sua origem divina e missão redentiva, o que provocou tentativa de prisão por parte das autoridades. Semelhantemente, no Portício de Salomão, Jesus reafirmou sua identidade messiânica, declarando: Eu e o Pai somos uns. O que levou alguns judeus a tentarem apedrejá-lo por blasfêmia. Nos dias que antecederam sua crucificação, Jesus passou horas no templo, advertindo contra a hipocrisia dos fariseus e escribas, observando as ofertas dos fiéis e destacando a generosidade das viúvas pobres. Depois da crucificação e ressurreição de Jesus, os apóstolos continuaram a frequentar o templo, demonstrando que essa prática não foi proibida por Jesus, mas mantida como um caminho legítimo de adoração, ensino e testemunho. No livro de Atos, vemos que os discípulos iam ao templo regularmente para orar, pregar o evangelho e realizar milagres. Pedro e João subiu ao templo para a adoração na hora nona, às 3 horas da tarde. Paulo, mesmo após sua convenção, participou de ritos no templo, como quando praticou o voto de Nazireu. Quando Paulo estava implantando a igreja em Éfeso, fez isso se reunindo durante 3 meses na sinagoga daquela cidade. Em 1 Coríntios 14, 26, Paulo nos instrui a reunirmos para cultuar o Senhor com cânticos, palavras, instruções e outras atividades que colaboraram para a edificação da igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Paulo disse que o próprio Cristo designou pessoas para cargos de liderança, para que o corpo de Cristo seja edificado
A organização da igreja vem de Deus. A organização do cristianismo é bíblico. Encontra sua base de apoio nas palavras de Jesus e nos ensinos apostólicos. Ter um espaço específico reservado para que o povo de Deus se reúna não é um problema. Chamar esse espaço de igreja também não é um problema. Permitir que nesse espaço seja organizados cultos com uma liturgia estabelecida, com pastores, com mestre, diácono, servindo a igreja, também não representa um problema. Na verdade, é bíblico. Precisamos ter o cuidado, por causa de erros pontuais, não generalizarmos e esquecermos os benefícios que a igreja organizada nos traz. Não precisamos jogar o bebê fora junto com a água suja da banheira. Podemos nos afastar de uma determinada igreja por perceber o desvio de sua pregação, mas há muitas opções disponíveis para que continuemos a congregar, a crescer na realidade da comunhão com Cristo. Não desista da Igreja de Cristo em sua realidade local. O cristianismo não é contrário a Cristo. Nem toda a igreja vive de acordo com a palavra de Deus. Isso é fato. Igualmente, nem toda a igreja vive contrária à palavra de Deus. Quero concluir dizendo que muitos crentes professos abandonaram as fileiras sacrossantas da comunhão fraternal para viverem um cristianismo separado da comunhão da fé. É evidente que uma ovelha não está segura longe do rebanho. Uma brasa cobre-se de cinza fora do braseiro. Um membro não sobrevive fora do corpo. Um ramo não tem vida fora do tronco. Logo, um crente não pode viver seguro longe da comunhão dos santos. Ninguém é igreja vivendo isoladamente. O mesmo Espírito que habita em cada cristão é aquele que conduz a comunhão com os irmãos. Queridos, Deus te abençoe em Cristo Jesus.